As tags são usadas no site institucional como uma forma de editoria onde a gente enquadra, né, classifica as notícias que estão sendo publicadas de acordo com grandes temas ou grandes assuntos sobre os quais a gente consegue fazer essa correlação entre matérias, hein? Entre diversos tipos de matérias e notícias que foram publicadas. Isso é usado, por exemplo, aqui dentro da página da notícia, que no final a gente tem esse quadro Leia Mais, e essas 4 notícias aqui que são sugeridas, elas são sugeridas com base na tag que foi introduzida, né, sobre a qual foi classificado o assunto dessa notícia. Além disso, ao clicar na tag, você também gera um relatório que vai mostrar todas as notícias do site que foram publicadas sob esse assunto, né, sob essa tag inovação. Para criar uma tag, normalmente você vai fazer durante a publicação de um post. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um post teste. E aqui na coluna direita, no menu da coluna direita, você tem os menus post e bloco, para um bloco que está sendo editado atualmente. Nesse caso, a gente vai usar o menu post e vai ter um painel chamado tags. Então, para eu adicionar uma tag, eu simplesmente digito o termo que eu gostaria. E enquanto eu vou digitando, o WordPress ele vai sugerindo outros termos, né, com conteúdo parecido que já tenham sido configurados no site anteriormente, que é bem interessante para a gente não ficar criando tags novas o tempo todo, porque essa proliferação de várias tags acabam prejudicando essa funcionalidade que a gente quer de realmente interligar as informações e estar trazendo e sugerindo outros conteúdos que sejam interessantes, que caibam dentro do contexto de uso do nosso usuário. Então, por exemplo, aqui eu já comecei a digitar inovação, já apareceu, aí eu posso simplesmente clicar e quando o WordPress exibe daí o termo com esse quadrado, né, com esse quadro cinza, com esse X em volta do termo, quer dizer que esse termo já foi inserido, né, adicionado como tag a essa notícia. Eu posso removê-lo clicando no X. E caso, por exemplo, eu queira digitar um termo e esse termo não gera nenhuma outra sugestão, quer dizer que essa tag ela ainda não foi criada. E eu posso criar a tag aqui de dentro da notícia mesmo, só clicando daí Enter, depois de ter terminado de digitar. E esse termo ele já vai ser criado e configurado como a tag dessa matéria e ao mesmo tempo já vai ser inserido na biblioteca de tags do site. Uma vez publicada a notícia, vou clicar aqui em publicar então, eu também posso gerenciar as tags através aqui indo no painel inicial do WordPress e aqui sob o menu Posts você vai ter uma opção aqui tags, um item tags, e dentro desse item você vai ter aí o relatório de todas as tags que foram configuradas no site, com o nome, a descrição, caso tenha sido usado, né, a descrição para você criar uma tag com descrição. Aí você precisa fazer a criação aqui pela própria página de tags. Mas veja aqui que daí você tem o nome, a slug, que é o formato de URL que o WordPress cria, e a contagem, o número de notícias que foram configurados sobre cada uma dessas tags. Então é uma ferramenta bem interessante para você fazer a gestão, né, dessa biblioteca de tags. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada também, entrem, né, e vocês podem ver. Por exemplo, vejam aqui no nosso teste, tem 3 tags com redação bem parecida, né? Então eu poderia aqui, vejam que essas duas aqui não tem nenhuma notícia relacionada a elas. E essa própria redação aqui com hífen ou com mais não faz muito sentido. Então eu vou vir aqui e posso selecionar as 2 tags, vir aqui em ações em massa e aplicar excluir. Daí eu já fiz a gestão das tags. Então aqui pela página de tags eu posso tanto criar tags novas, posso editar, né, modificar as tags que já foram criadas ou mesmo excluir aí de acordo com a necessidade. E veja que se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho
essa tag bolsas tem 5 publicações. Se eu clicar aqui, ele já me mostra daí as publicações, as notícias que estão no site. Com base, né, com esse filtro das tags, eu posso também fazer a edição aqui das notícias de acordo com a necessidade. Outra forma de alterar as tags, né, uma vez que você já tenha o post publicado, eu vou vir aqui novamente no painel inicial e novamente aqui sob o item posts, mas dessa vez eu vou listar todos os posts e ao passar o mouse em cima do título do post, ele sugere ele mostra um menu aqui com alguns itens, né? E um deles é o item edição rápida, que eu posso clicar e posso editar algumas coisas do post aqui diretamente sem ter que abrir a página de edição. Entre elas, as tags. E o funcionamento aqui é mais ou menos parecido, ele só não cria aquele quadro cinza em volta para indicar que a tag foi feita, mas eu posso vir aqui excluir, posso, por exemplo, usar aquela outra tag que eu tinha criado, né, durante outro exemplo, e posso atualizar. Algumas coisas importantes, né, aproveitando para falar sobre as tags. Vejam que o WordPress ele permite que eu insira mais de uma tag, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar aplicativo e inovação. Mas como a lógica de uso no site institucional é usar a tag como um editorial, uma editoria, a nossa sugestão é que vocês usem sempre que possível uma só tag, né, para poder criar essa delimitação temática entre as notícias de uma forma mais clara, como é uma editoria mesmo. E o próprio tema do Instituto ele só exibe uma tag, né? Então você fazendo a configuração de outras tags, por mais que o filtro do WordPress ele vai usar essas outras tags, isso pode ficar um pouco confuso para o usuário, porque ele não vai saber que essas outras tags vão estar sendo aplicadas, né? Só vai aparecer uma única tag. Então nossa sugestão é sempre usar uma só tag. E outra sugestão importante é você também pode apagar a tag e pode fazer uma publicação, por exemplo, sem tags. Só que isso tem dois impactos daí no nosso site institucional. Primeiro é que como a gente precisa desse espaço ali, né, para manter a integridade da nossa interface, a gente precisa ter algo configurado ali naquele espaço da tag. Por padrão, o tema ele vai inserir uma tag do tipo notícia, e ao clicar nessa notícia, o usuário ele vai ver todas as notícias que foram publicadas no site institucional sem nenhum filtro, sem nenhuma correlação com o tema algum. E o outro impacto é que ao entrar na página da notícia, aquele painel leia mais no final da página não vai existir, porque aquele painel depende exatamente dessa configuração de tag para ser usado e para gerar, né, as sugestões dentro desse tema.